Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Por Minhas Mamas, destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente lugar que falamos de vida, porque sim, existe muita vida após o câncer, com muita transformação e desafios vividos por essas mulheres da maior geração de sobreviventes do câncer de mama. E hoje vamos falar que a gravidez é sim uma possibilidade depois do câncer de mama. Mas temos um impacto importante da gravidez a depender do tratamento que foi feito e do fluxo das terapias que são propostas. E também temos muitas mamães após tratamento oncológico, e nesse tema trouxemos duas convidadas de peso e muito especiais para conversarmos sobre esse assunto. A doutora Renata Bonadio, que é médica oncologista da Oncologia DOR, gerente médica de pesquisa do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, e a doutora Priscila Lima, médica ginecologista, especialista em reprodução assistida. É uma alegria para a gente ter vocês com a gente. Acho que vai ser um episódio bem especial para a gente conversar sobre vários assuntos e talvez alguns tabus dentro desse tema. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito bom ter vocês Obrigada aqui. pelo convite, meninas. E eu acho que quando a gente estava escolhendo quem convidaríamos para esse tema, assim, no final das contas a gente achou esse episódio vai ser muito especial, assim, porque convidar a doutora Renata para falar da sua história, mas ao mesmo tempo ter toda a tua bagagem no cenário de ser oncologista de tantas mulheres que passam por tudo isso, eu acho que vai ser muito especial. Eu conheço pouco da sua história, mas a doutora Tamisi conhece bastante. E a gente queria, assim, que você pudesse trazer um pouquinho para nós da sua jornada com a oncologia, em todos os aspectos. Perfeito. Eu vou começar contando da minha história pessoal, do meu diagnóstico, porque tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Depois eu trago um pouco mais da minha parte, do outro lado, da minha parte médica. Então, da minha história pessoal, eu, no final da minha formação como oncologista, eu estava concluindo minha formação e eu fui diagnosticada com um linfoma, né, que é um tipo de câncer da parte hematológica, né? Então, eu fui diagnosticada com esse linfoma. Na época, eu estava com 29 anos e foi aquela questão de perder o chão, aquele susto, né, aquela falta de norte inicial. E um ponto que para mim me chamou muita atenção nesse momento inicial é que, primeiro, a minha primeira preocupação foi pela minha vida, né? Então, esse foi meu primeiro medo, minha vida, o que ia acontecer. Minha segunda preocupação foi gestação, né? Como oncologista, eu já sabia que o tratamento oncológico, a quimioterapia, poderia ter um impacto na minha fertilidade, na minha chance de ser mãe um dia. Então, eu ainda nem tinha o diagnóstico preciso, então eu ainda tinha só a suspeita, então tinha uma alteração de exame de imagem e a suspeita de um linfoma, que eu ainda ia fazer a biópsia, e nesse momento já me passou na cabeça, nossa, eu vou fazer um tratamento que vai prejudicar a chance de eu ter filho no futuro. Então, de imediato, a minha conduta, a conduta do meu marido, foi a gente já chamar. A gente tinha um colega especialista de reprodução que estava acabando de retornar de um treinamento, de um fellow que ele fez, focado em pacientes também que estavam em tratamento oncológico. E aí, nesse momento, a gente já chamou ele e falou: olha, vamos começar já. A gente ainda não está descobrindo o que é, mas é muito provável que possa ser um linfoma e que a gente vá fazer quimioterapia. Então, quais são os passos necessários para a gente poder fazer uma preservação de fertilidade e garantir que eu tenha uma chance futura de ter uma gestação, né? Então, para mim, isso foi muito impactante. Foi a minha segunda preocupação foi a questão da possibilidade de uma gestação no futuro. E a gente vê muito isso na prática, na verdade, né? Assim, tem muitas pacientes, a gente conversou um pouquinho até no primeiro episódio que a gente gravou dessa temporada sobre o contexto da paciente jovem e o quanto a gente tem tido um aumento do diagnóstico de pacientes jovens. Inclusive, a Renata é primeira autora do trabalho do ICESP, né? Que traz um pouco desses dados. A gente está vendo esse aumento de incidência em mulheres jovens e num contexto que as mulheres estão demorando também na questão social, a gente está demorando mais para engravidar, né? Então, a gente tem mais mulheres que não gestaram ainda, que ainda não tiveram filhos, que têm um diagnóstico oncológico, e a gente vê muito isso na prática, né? O quanto, quando você dá o diagnóstico, acho que primeiro vem esse, né, perder o chão e tal, e depois muitas vezes vem, mas eu vou poder ter filho?
né? É uma indagação. E desperta até a questão de muitas mulheres, na verdade, nunca terem parado para pensar nisso. Talvez não, até aquele momento não ser um desejo genuíno, real, do tipo, eu nunca precisei É. pensar nisso até o momento, né? E isso pra mim foi um pouco dessa forma, viu, Pri? Porque assim, eu me considerava muito jovem, ainda tinha muita coisa de carreira pela frente, e não estava no meu plano ter filho em breve. Eu imaginava que um dia eu teria filho, mas nem pensava muito sobre isso. Então, naquele momento que eu tive esse risco de não poder ter filho, aí virou uma questão Uma imediata. Eu prioridade. preciso Pra resolver e ontem, poder né? ter filho, né? Então, acho que sim, aí esse momento de precisar refletir sobre isso e tomar essa decisão. Mas um ponto muito importante, tá, que eu acho importante a gente ressaltar, é a questão, eu tinha esse conhecimento prévio. Eu já Uhum, sabia que o uhum. tratamento que eu Você já se faria, agilizou, né? exatamente, poderia impactar no meu risco de gestação. Então, de imediato, junto com a definição do que eu ia fazer de tratamento, eu já fui atrás dessa questão da preservação de fertilidade. E aí está a importância do nosso papel como Uhum. médica, de trazer essa informação, né? Porque às vezes a paciente está tão envolvida naquela questão de todo o diagnóstico, do que tem pela frente, que às vezes ela não vai parar para pensar sobre isso. Se ela nunca ouviu falar sobre esse Sim, impacto da fertilidade, talvez ela não pense sobre isso, sim, né? Então tá aí o nosso papel de trazer essa informação sim. também para a E paciente. isso é extremamente importante, porque de fato é algo que a gente tem que ser ativo de perguntar, Uhum. né? Você já pensou em ter filhos? Você tem desejo de ter filhos futuramente? É algo que talvez te gere uma mínima dúvida, né? E a gente precisa pontuar de todos os cenários ali. E eu acho que daí entra até da paciente que não tem filhos ainda, inclusive das pacientes que já têm filhos e que talvez queiram ter mais, né? Porque o impacto vai ser o mesmo. A diferença é que, ok, ela já tem um filho, mas e se ela tivesse planos de ter dois, três, quatro, sei lá? Então, é algo que a gente precisa, como médico, falar realmente de maneira ativa, né? Assim, se a paciente não Exatamente. traz, a gente precisa perguntar. E muitas vezes, para algumas pacientes, até vai parecer algo fora do contexto. Você está perguntando de gravidez nesse momento que eu estou recebendo um diagnóstico, vou pensar num tratamento. Mas acho que é um momento importante. E aí acho que a gente podia aproveitar, acho que esse assunto e puxar um pouco isso também, né? O quanto que o tratamento pode, de fato, impactar aí a reprodução. Acho que talvez um pouquinho vocês duas possam pincelar um pouco. Acho que tanto na questão, né? Trazer um pouco do tratamento oncológico e depois a Pri acho que pode trazer um pouquinho da parte reprodutiva aí pra gente. Perfeito. É isso mesmo, né, tá? Então, os tratamentos, as quimioterapias citotóxicas, esse é o tipo de tratamento oncológico que a gente tem mais informação em relação ao impacto em fertilidade. A gente sabe que a quimioterapia citotóxica pode sim ter uma repercussão sobre o ovário, levar a uma falência ovariana prematura, né? Induzir uma possível menopausa precoce com repercussão, né, na chance de gestação. E isso é variável conforme o tipo de tratamento, tá? Então, a gente tem que olhar o tipo específico da quimioterapia. Então, alguns quimioterápicos têm um risco maior de impacto em fertilidade. Então, ciclofosfamida, muitos dos que a gente usa em Usa pra mama mama. têm impacto na antraciclina, ciclofosfamida. Mas esse impacto é muito variável conforme o esquema que vai ser feito, Uhum. né? Mas sempre como existe essa chance, a gente tem que trazer essa discussão do possível impacto, sim, do tratamento quimioterápico em fertilidade. Outros tratamentos, a gente tem um ponto muito mais nebuloso, porque hoje, no câncer de mama, a gente está falando já de tratamentos como imunoterapia, como inibidores de PARP. Então, tem uma série de classes novas de tratamento entrando, a gente tem muito menos informação de impacto em fertilidade. Mas a quimioterapia, que continua sendo um pilar muito importante, esse impacto é muito bem conhecido. Uhum. E Pri, eu acho que um outro ponto além da químio, talvez seja a gente pensar, assim, tem muitas pacientes que, mesmo para quem às vezes não vai fazer quimioterapia, mesmo pensando, por exemplo, uma paciente com diagnóstico de um carcinoma ductal in situ, né, que não faria quimioterapia, mas que tem indicação de fazer um tratamento de bloqueio hormonal, por exemplo, e que a gente às vezes vai programar isso aí para pelo menos 5 anos, né? Como que isso também poderia impactar de alguma maneira? Sim, sim. Eu vejo, primeiro, até comentando o que vocês falaram, eu vejo que as pacientes ficam muito chocadas diante do diagnóstico de câncer. E às vezes eu atendo elas e elas estão meio passadas, assim, do tipo,
não sei o que eu tô Não sei nem o que eu tô fazendo. fazendo aqui. Eu nem ser mãe no momento não é minha prioridade. Elas têm vários medos, várias questões que a gente precisa conversar. Então, realmente, acho que é papel do médico, do oncologista, do mastologista reforçar isso, porque tem até alguns estudos que mostram que pacientes no futuro, quando são indagadas, mas você não congelou seus óvulos, mas ninguém falou sobre Uhum. isso. Às vezes até falou, mas assim, depende um pouco da forma, Dá né? ênfase, né? E dá ênfase, exato. É. Porque às vezes são tantas informações que são faladas, né? Que às Sim. vezes essa até foi falada, mas se não foi de uma maneira enfática, às vezes Sim. passa. Dada a devida importância daquilo, de realmente falar, olha, eu sei que é um assunto delicado, eu sei que não é sua prioridade hoje, eu sei que no momento que eu tô te dando o diagnóstico oncológico, a última coisa que você quer falar é sobre uma gestação, provavelmente, que eu acho que é isso que você vê lá, né, na prática. Sim. Mas a gente precisa falar disso, porque agora é o momento de falar disso, né? Sim. E o oncologista que eu acho, né, o oncomasto, que prepara esse terreno para quando ela chega em você, né? Sim. E dependendo de como a gente preparou, isso pode ser até um Exato. pouco De como ela vai chegar. desconfortável, né? De como ela chega lá. Exatamente, eu vejo isso. Então, quando tem uma equipe que está se conversando, então quando eu atendo e falo, vou ligar para o onco, para sou mastologista, e a gente alinhou, e a gente, como equipe, acha que seria melhor, ela se sente mais confortável, porque ela tem medo de eventualmente adiar uma químio ou que o congelamento pudesse piorar. E quando não tem uma equipe assim em conjunto, eu já vi dificuldade, tá? Eu já liguei para um médico que não queria que a paciente fizesse químio, que ela não fizesse Congelação. isso, aos 39 anos, e eu liguei para ele para entender, porque ela me falava uma coisa e parecia que não estava uma conversa meio sem fio, assim. Eu liguei para ele, ele falou: realmente, isso vai me atrasar, não dá para fazer esse congelamento depois da químio? E ele era onco, e eu falei, gente, eu acho que realmente o conhecimento não é tão disseminado, mas enfim. E eu acho que só reforçando que a Pri trouxe essa informação, quando a gente vai pensar, até pode ser possível fazer pós-químio, né? Não que não seja, mas aí eu acho que tem alguns fatores que impactam, né? Pós-químio a gente tem a repercussão da quimioterapia, como a Renata já trouxe, e a idade da paciente ali era um outro fator, né? Uma paciente de 39 anos fazendo quimioterapia, a chance dela ter uma falência ovariana depois é muito maior. Então, assim, a chance de conseguir congelar pós-químio acaba sendo muito prejudicada. Então, quando a gente vai pensar nesse contexto, é por isso que a gente quis, né, alinhar os especialistas aqui todos para conversar, essa importância realmente da gente entender que o time que a gente vai fazer importa, né, Sim, na taxa de sucesso. O tempo é crítico, né? E aí o que você me perguntou inicialmente, por exemplo, dessas pacientes in situ, que na verdade só adiariam por 5 anos para fazer outros tratamentos que não a químio, e 5 anos pode ser crítico para a reserva ovariana, então a gente está tendo realmente pacientes com 35 anos que ainda não estão grávidas, com 30 é algo que a gente vê, e aí mais os tratamentos oncológicos adiando a maternidade, e quando tem, no caso, a químio, que é o principal motivo aqui que a gente está conversando. E aí depende também muito da idade da mulher em que ela vai fazer a químio, né? Uma químio aos 39, uma químio aos 30, talvez o impacto seja diferente na reserva ovariana e o tipo de químio. Mas, então são esses dois fatores aí, realmente, né? Um tempo que é crítico pra gente, porque a reserva ovariana, a gente fala que o tempo, em cardio, a gente aprende que tempo é músculo, né? Pra gente, tempo é óvulo. Então é isso mesmo. E uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar, né? Porque num cenário que a gente senta aqui, tá todo mundo falando a mesma língua, pensa do mesmo modo, entende a importância desse assunto a ponto de trazer como uma pauta de um tema a ser conversado, mas não... Às vezes meu esposo tem uma frase muito legal, assim, de casa, que ele fala, o óbvio tem que ser dito. Me relembrando muitas vezes que tem esse negócio que a gente pensa que pro outro está bem claro como estabelecido, pra está tão gente. claro. E mesmo entre os especialistas, a gente tem que ter um esforço de educação continuada, de atualização, de entender fluxo, né? Eu acho que, principalmente num cenário da oncologia, da mastologia, o masto tem uma formação que vem muito com a gineco, e às vezes tem uma base melhor da parte de reprodução, mas a gente entender que precisamos sempre ter equipe multi e evoluir em entender fluxos, né? Então, ok, eu acho que pode impactar no meu fluxo de tratamento, alguém que talvez não
tenha essa vivência, que se sinta inseguro, mas é buscar, né, essa medicina que hoje não é mais uma medicina Do sozinho. do sozinho, é uma medicina do eu preciso ligar para a Pri e falar, Pri, qual que vai ser o fluxo, quantos dias você acha que eu vou estar liberada, você acha que a gente consegue agilizar alguma coisa, para quem não tem essa vivência, né? Eu acho que essa questão da comunicação da equipe é muito Uhum. essencial até para a discussão de questões de urgência, Sim. né? Então, quando a gente está falando ali de coleta de óvulos, mesmo que a gente vá fazer um fluxo rápido, a gente está falando de pelo menos 2 semanas para fazer uma coleta, né? Então, é essencial que o médico da reprodução e o oncologista estejam alinhados nesse sentido. Tudo bem Esperar as 2 esperar semanas. 2 semanas para esse início, né? E na grande maior parte dos casos, na oncologia mamária, na grande maior parte dos casos, tudo bem, tá? Nem sempre, tá? Porque a gente já viu alguns casos de tumores mais agressivos, às vezes que eu já presenciei tumor triplo negativo, por exemplo, que duplicou de tamanho em 2 semanas. Então, existem casos e casos, né? Mas a grande maior parte, a gente tem uma segurança de aguardar 2 semanas para fazer uma coleta adequada de óvulos. Mas isso tem que estar alinhado, né, entre as duas equipes, se tudo bem esse período e quebrar alguns tabus. Por exemplo, um receio muito grande de paciente que às vezes é receptor hormonal positivo, é a questão, eu posso fazer um estímulo hormonal? Se o meu tumor é receptor hormonal positivo, eu vou fazer a coleta de óvulos, eu vou tomar alguns hormônios para esse estímulo de coleta de óvulos, isso pode me impactar? Então, acho que um ponto muito importante da gente ressaltar É a é que tem, segurança. exatamente, é que tem vários dados de literatura que é seguro, sim, a gente fazer a coleta de óvulos em pacientes que têm um diagnóstico e vão fazer um tratamento de um câncer de mama. Então, é seguro, e a Pri pode falar um pouco mais disso. Existem até algumas medicações, como letrozol, que a gente usa em pacientes que vão fazer a coleta e têm um câncer de mama, né? E eu acho que essa questão da segurança é importante, assim, da gente reforçar, né? A gente, eu digo, o time que está tratando a paciente de fato da parte oncológica, para que ela chegue já no profissional de reprodução já ciente disso, Segura né? Já né? segura, porque acho que já vai alinhando um pouco mais e mostrando para ela que assim, ela não tá indo num profissional que vai falar para ela fazer um tratamento que vai piorar o prognóstico dela. E esse reforço é importante não só para paciente, porque até mesmo alguns médicos tinham esse Sim. receio de que pode gestação depois de um câncer de Uhum. mama? Pode, gente, gestação pode, até nos estudos de Mostra a meta-análise, proteção. até mostra proteção, É. né? Ela é o fator da gestante saudável, da mulher Exato. saudável, então é um fator até que possivelmente protetor, tem alguns vieses aí para a gente discutir, mas não tem prejuízo em gestação, né? Isso está bem claro, assim como não tem prejuízo fazer um estímulo para coleta de óvulo na paciente em tratamento de um câncer de mama, né? Então, até entre os nossos pares, eu acho que é importante esse reforço. Exato. E no final, a paciente vai passar a equipe multi, seja o que for, mas o primeiro médico de vínculo da paciente é o médico mais forte nessas tomadas de decisão. Porque no final das contas a paciente tem algo muito forte, assim, com o onco ou com o mastro que começou o processo de confiança, de segurança, eu me sinto segura. Eu tenho algumas pacientes que falam, doutora Pri, o que você acha de tal coisa? Porque se você falar que pode, eu faço. Sabe aquele negócio assim? E a gente tem que enxergar esse nosso papel, tanto de promover coisas boas para a paciente na jornada de tratamento, e no passo a passo, e nessas decisões rápidas, quanto ser pedra de tropeço também, né? Muitas vezes em não ser esse ponto de confiança para coisas que está no nosso papel ser um incentivador principal e passar essa informação, né? E, Pri, eu queria que você trouxesse um pouquinho essa parte mais técnica, até que a Renata já deu uma pincelada sobre, acho que o primeiro ponto né, acho que os protocolos mais específicos, enfim, que vocês pensam aí quando o paciente tem câncer de mama, mas até uma outra questão que é essa, que a Renata falou também, né, é um tratamento que dá para ser feito em 2 semanas, e tem muita gente que ainda não sabe disso, que acredita que vai ser um processo que vai levar pelo menos um mês, tem que esperar menstruar, e aí vai fazer o estímulo e tudo mais, isso vai atrasar muito. Então, explica pra gente um pouquinho o que vocês levam em consideração aí quando é uma paciente com câncer que chega para fazer o estímulo para essa tomada de decisão, e como que vocês fazem o protocolo? Sim, Tamires. Então, quais são as principais diferenças de um congelamento de óvulos ou embriões de uma paciente oncológica e não oncológica? Acho que o primeiro ponto é o tempo. Então, a gente começa, geralmente, o oncologista e o mastologista nos encaminha a paciente e diz, a paciente vai começar a quimio em 15 dias.
Então, a gente geralmente tem 15 dias para fazer o congelamento de óvulos, que costuma ser suficiente. É uma informação que até qualquer paciente não oncológica, quando a gente fala vai durar 12 dias seu congelamento de óvulos, ela, mas só tão rápido assim? Eu achei que era meses. Isso é uma surpresa para as pessoas em geral. Então, o tempo é crítico, a gente tem 15 dias para começar. E aí, a gente usa um protocolo chamado Random Start. Então, a gente começa assim que a gente atende a paciente. Então, a gente não espera a menstruação para começar o ciclo. E aí, os estudos mostraram que pacientes que começaram Random Start, ou seja, em qualquer fase do ciclo, comparadas àquelas que começaram menstruadas, não tiveram diferença de número de óvulos. Então, a gente tem segurança também para fazer esse Random Start, que veio da oncologia e hoje a gente usa para pacientes não oncológicas, às vezes. Então, esse fator, né, o tempo é crítico, a gente inicia assim que a gente atende a paciente. Geralmente, o oncologista fala, sua quimio vai começar em 15 dias, você vai lá no especialista, a gente geralmente encaixa, atende a paciente no mesmo dia, dá um jeito. Então, oncológica é sempre nossa prioridade. O segundo fator, o protocolo de estímulo hormonal. O que a gente usa são gonadotrofinas, e aí é semelhante a uma paciente não oncológica. A gente usa preferencialmente para bloqueio de ovulação antagonista de GnRH, que em pacientes não oncológicas hoje a gente tem usado progesterona, mas a gente, por motivos óbvios, não usa na paciente, principalmente câncer de mama receptor hormonal. E o trigger ovulatório também a gente evita usar HCG para evitar risco de hiperestímulo, porque essa paciente não pode adiar a quimio, não pode ter intercorrências, então a gente quer que ela colha óvulos. 5 dias depois ela está menstruando, o ovário reduziu de tamanho e ela está começando a quimio. Então, é semelhante, tem essas particularidades. E o letrozol, que você comentou, o objetivo é reduzir a quantidade de estradiol circulante, então você diminuiria o risco dessas células que têm receptores hormonais delas se multiplicarem. Então, a gente usa em pacientes receptores hormonais positivos. E então, tempos, protocolos, acho que basicamente isso que a gente foca em paciente oncológico. E tem a questão também agora, a gente sabe, tem um tempo já que temos a lei que protege que os convênios deveriam cobrir, mas a gente sabe que na prática não é o que a gente vê acontecer. Estávamos até conversando ali no corredor antes de começar que na prática o convênio deveria cobrir, mas eles demoram para liberar. A gente está falando agora da importância tempo nesse cenário, então a gente não tem tempo para esperar o convênio negar, para brigar, para... Sim. E muitas vezes a paciente chega nesse cenário e vai ter que entrar com a verba primeiro dessa conduta e brigar depois, né? Sim. E essa é uma realidade complexa, né? Que é a realidade do dia a dia do consultório, né? Sim, sim. Até, inclusive, depois que você me apresentou a Vanessa, que é uma advogada que faz essa parte, inclusive ela tem uma ONG, né? Sim. E vi ela com os vídeos lá na clínica, por coincidência. Geralmente eu atendo a paciente e já falo, fale com a Vanessa hoje. E a Vanessa me pede um relatório, que eu já faço no mesmo dia, e é bem rápido. Ela tem conseguido. Ela tem conseguido assim, rápido. E é isso, assim, a gente falou um pouquinho disso também com a Ana, a gente trouxe uma advogada que deu uma pincelada em um dos episódios sobre direitos das pacientes, a gente aborda um pouco esse assunto, mas de fato o grande ponto às vezes o convênio ele não vai liberar antes, né, porque não é algo que está previsto no rol, e a gente teve essa questão que a gente explicou um pouquinho melhor, mas é algo que está vinculado ao tratamento oncológico. Então, o paciente está precisando fazer porque ela vai iniciar um tratamento. Sim, então, pode ser. E a infertilidade pode ser uma sequela do tratamento oncológico. O convênio deveria suportar as complicações dos tratamentos oncológicos, né? Então, eu vejo a Vanessa atuando nesse sentido e vejo as liminares e os pareceres favoráveis, às vezes, muito rápido. Às vezes, antes da paciente coletar óvulo, ela consegue esse reembolso. Então, isso foi algo muito importante, eu acho. Eu vi um aumento facilitador, assim, do congelamento de óvulos, porque realmente a paciente se vê ali numa emergência de congelar óvulos. E numa emergência financeira. Um tratamento que ainda é considerado de alto custo, então às vezes isso limita que a paciente não congele. Então... E mesmo assim, a gente ainda está falando, mesmo falando da paciente que consegue ainda, né, o reembolso do convênio, a gente também está falando de uma bolha de ter um convênio, né? Quando a gente fala em saúde pública, a gente entra
Numa uma vale ainda realidade que é maior. ainda mais delicada, enfim, tem serviços em São Paulo que fazem, né, e que priorizam o paciente oncológica normalmente, que vão dar essa prioridade para que faz o congelamento, mas também o acesso não é um acesso que todas as pacientes vão conseguir, às vezes o tempo acaba sendo um tempo que é um pouco mais longo, então a gente tem esse fator do acesso que é um fator que infelizmente é a nossa realidade, né? Sim. E a gente vai caminhar aqui um pouquinho mais no cenário de tratamento, mas você quer alguma coisa da tua jornada de coleta que você acha que é uma coisa que hoje você vê nas pacientes e que você acha que pode impactar e contribuir até para você ser conforto, assim, nesse caminho das próprias pacientes hoje, Rê? Sim, então a minha jornada é um tanto complexa, né? Porque além dessa questão inicial, então assim que eu recebi a suspeita do diagnóstico, eu fui adiante na questão da coleta e os meus médicos me deram todo o suporte, então eles ajustaram o meu protocolo de tratamento para eu começar uma etapa que não afetaria a fertilidade e depois da coleta entrar com a quimioterapia em si, então fiz todos esses ajustes. E aí depois teve outros desafios pela frente, porque eu acabei descobrindo uma alteração genética que a gente precisou fazer uma análise de embrião. Então, essa história pessoal aí é longa, né? E acho que é sempre isso independente do tratamento oncológico, né? Sempre que a gente está passando por um procedimento, assim, de uma fertilização in vitro, né? Da coleta de óvulos, é sempre um momento ali de uma grande incerteza, de uma grande expectativa, né? Então, e que requer muita paciência, porque são uma série de etapas, né? Às vezes uma primeira tentativa não vai dar certo, vamos para a etapa seguinte, né? Então, acho que a grande dica, né, então, para as pacientes, nesse momento pós-coleta de óvulos, pós-conclusão do tratamento, em que a gente vai dar continuidade na nossa vida, inclusive no plano de ser mãe, né, então acho que o grande segredo é essa questão também da paciência, né, que a gente requer uma grande tranquilidade para passar por todos esses processos pós-tratamento, mas eu acho que o grande ponto positivo é que essa visão da gestação pós-tratamento, para mim, é uma grande luz, assim, de existe vida, existe ainda mais vida, né? Então acho que uma mensagem importante para uma paciente que lida com um diagnóstico oncológico é que existe essa possibilidade, né? Então a gente vai passar pelo tratamento, a gente vai concluir um tratamento, a gente tem expectativas pela frente, inclusive gestação pode ser uma possibilidade se for o desejo daquela mulher, né? Uhum. Que não é uma condenação ali, né? Que não é um fim de linha nesse sonho do maternar, né? Além da Isso, possibilidade, a gente sabe, de uma gestação natural depois, né? Em muitos também. casos que a gente Sim, vê, né? sim. A gente traz uma questão das pacientes com câncer de mama, e daí eu acho que é uma discussão de consultório, né? Nas pacientes multadas, BRCA, não sei se vocês querem falar um pouquinho sobre isso. Existe hoje um cenário que possibilita, né, idealmente, não que seja uma obrigatoriedade, mas de fazer análise desse embrião e selecionar, mas há também um dilema, porque nem sempre a gente tem óvulos coletados em quantidade para dizer que tem quantidade para a gente analisar. Como que é, principalmente para a Pri, assim, essa questão lá, na hora, essa decisão, assim? Sim, do BRCA. O BRCA eu vejo algumas situações. Eu vejo, às vezes, uma história familiar de câncer, e aí o paciente traz aquele exame, que ele é BRCA positivo, às vezes não necessariamente a mulher, mas o parceiro, e vejo na situação de pacientes oncológicas mesmo, que são mutadas. A maioria das mulheres acaba congelando óvulos ali naquela situação, né? Eu acho que elas precisariam tomar mais uma decisão, né? Que é congelar embriões, enfim, a maioria congela óvulo. E aí, quando a gente vê as pacientes mutadas, a gente realmente se vê diante de um dilema, porque a gente precisa de muitos óvulos e muitos embriões, porque a reprodução assistida, como você falou, dentre os fatores que requer paciência, é você ver que tantos óvulos e espermatozoides vão afunilando, então nem todos os embriões são viáveis, nem todos os embriões crescem, nem todos os embriões são euploides, que a gente fala, tem todos os cromossomos, e as pacientes perguntam, por que, doutor, isso acontece? Porque é assim, a nossa natureza.
somos feitos assim. Então, você vai afunilando e, de repente, você ainda fala que daquele funil, ainda 50% das pacientes ainda tem mutação, como, por exemplo, o BRCA. E às vezes isso é um dilema, porque a gente pode ficar sem nenhum embrião para implantar. Mas, às vezes, a paciente opta por selecionar o sexo, né? Às vezes, um embrião do sexo masculino teria menos impacto do BRCA, mesmo assim ainda tendo impacto, mas ela se vê sem embriões para transferir. Então, eu vejo que as mutações genéticas agregam um maior dilema ali na nossa hora da nossa decisão. E essa decisão do BRCA, então, dos genes associados a risco de câncer, Pri, eu acho que tem uma questão que não é algo decisivo, né? Então, não é que vai impactar obrigatoriamente a vida daquele bebê. Então, tem muito uma visão pessoal de cada mãe, porque ela pode ter uma gestação espontânea e o bebê ser um portador de BRCA e tomar os cuidados de uma pessoa portadora de BRCA, né? Então, não impacta diretamente, em assim, vida, né? em Na termos chance de de viver, vida, né? Então, por exemplo, no meu caso, na nossa história, a gente teve uma alteração autossômica recessiva, que era com uma gerava uma síndrome gravíssima de perda fetal e tudo, e então para a gente era um impacto de vida mesmo do nosso embrião, do nosso bebê poder viver ou não, né? Então para a gente foi muito decisivo, e felizmente essa questão da reprodução assistida avançou, né, de uma forma espetacular, né, para permitir fazer essa análise, né, de células, né, embrião, como a Pri estava falando agora há pouco, 120 células, e conseguir fazer uma biópsia e ver que o embrião é saudável, né, e essa questão do funil é uma realidade. Então, a primeira coleta que eu fiz aos 29 anos, eu tinha 22 óvulos coletados pré-tratamento, foram 8 embriões, dos 8 embriões, uma saudável, todos os outros ou tinha euploidia ou portador dos 2 genes autossômicos recessivos alterados, né? E aí foi a minha primeira filha. Então, depois, numa segunda gestação, eu tive que refazer a coleta. E aí foram 3 embriões, 3 óvulos, 1 embrião, né? Então, e aí o embrião era saudável. Então, tem muita história aí, muitas né, diferentes experiências nessa questão de análise de embrião, mas eu acho que é isso. Eu acho que para algumas síndromes que realmente são tem um impacto com a vida, né? Exatamente, um impacto tão grande assim, acho que ter essa perspectiva é algo, né, que muda a história das pessoas, é algo que dá muita esperança, né? E felizmente teve uma evolução muito importante. E aí no BRCA, no Li-Fraumeni, em outras síndromes, eu acho que isso é muito pessoal. Então, eu já ouvi pacientes que falam, poxa, eu sou portadora de BRCA, se eu fizesse uma seleção, eu não estaria aqui, né? Então, a gente tem muitas visões diferentes. E tem mulheres que falam, poxa, eu não quero que meu filho passe pela mesma coisa que eu tô passando, eu acho que quero a bagagem de vida dela, né? Exatamente, então eu quero protegê-lo. Então, a gente tem que respeitar o que é a visão, o valor daquela pessoa, daquela família, né? Porque acho que tem diferentes escolhas possíveis. A possibilidade existe, né, da gente fazer a biópsia, enfim, de poder avaliar, mas eu concordo com você, acho que entra muito da bagagem pessoal para essa tomada de decisão mesmo, né? Acho que são outras nuances ali que envolve que até fé, como a gente já falou em alguns episódios dessa jornada, princípios, como foi criado, convicções, e eu acho que vai muito além de dizer isso é certo ou errado, né? Eu acho que são visões pessoais, valores pessoais que a gente tem que respeitar. E isso tudo é no consultório que a gente vê, né? Um dos assuntos também que a gente queria trazer no cenário gestação, tratamento, conduta, houve um burburinho muito forte dentro da oncologia nos últimos anos, desde a publicação do Positive Trial, que foi uma publicação que trouxe dados sobre um provável caminho de segurança em pacientes bem selecionadas para pausar temporariamente o tratamento de bloqueio hormonal, possibilitando que essas mulheres engravidassem e num cenário mais breve possível, pós-nascimento, ali, primeiros meses de amamentação, retomar o tratamento. Queria muito que a gente trouxesse essa conversa, porque a gente sabe que o estudo, lógico, tem viés, tem algumas discussões a serem levantadas como grandes estudos que mudam prática, né? Principalmente nesse cenário. Mas a gente sabe que na prática mesmo mudou pouco a nossa rotina,
né? De maneira geral. Pelo menos é o que eu vejo ali com as oncos, que eu divido jornada. É aquele negócio que, assim, todo mundo com aquela cara, assim, não sei o que nós devemos fazer aqui, né? Como foi isso para você, trazendo, né, toda a tua parte de pesquisa, né, de Perfeito, científica Pri. disso, mas também de prática clínica, né, de Uhum. conforto nesse assunto? Eu acho que foi um estudo que deu um conhecimento muito valioso para a gente, né? Então, quando a gente está falando de hormonioterapia adjuvante, a gente está falando de pelo menos 5 anos, Uhum. idealmente, né? Porque hoje em dia a gente tem até as terapias estendidas, Uhum. 7, às vezes até 10 10. anos, né? Então, pelo menos 5 anos. E numa paciente que faz um diagnóstico, vamos dizer, aos 35 anos, isso quer dizer que ela precisaria fazer uma hormonioterapia pelo menos até os 40 anos, para só depois disso pensar em uma gestação. Lembrando que durante a hormonioterapia não é possível a gestação em vigência de hormonioterapia. Então, o paciente tem que pausar para a gestação e até ter um tempo de segurança de pausa, por exemplo, do tamoxifeno, até uma possível gestação. Então, ficava essa angústia, poxa, se uma paciente nessa faixa etária quiser interromper a hormonioterapia para uma gestação, isso é possível? Isso é seguro? Pode ter algum impacto negativo no desfecho oncológico dessa paciente? Então, com isso surgiu o estudo Positive. Ele foi um estudo em que todas as pacientes que entravam no estudo receptor hormonal positivo, elas recebiam essa proposta, então, de depois de um período de 18 até 30 meses de hormonioterapia, poder fazer a pausa, uma interrupção da hormonioterapia por até 2 anos, para nesse período tentar uma gestação, né? E depois desse período era retomada a hormonioterapia. Então, contemplava a gestação e um período de amamentação, né? E o que o estudo E o mostrou. tempo de tentar engravidar, que é uma coisa Exato, importante que eu falo sempre com as pacientes, que exatamente, porque não é 2 anos imediato. para tudo, né? Não é de imediato, né? Então tem todo o processo. Então, alguns dados interessantes do estudo, primeiro em termos de gestação. Então, a gente viu um bom resultado de gestação, acho que 74% das pacientes Sucesso. tiveram alguma gestação com essa interrupção. E tanto de métodos naturais quanto métodos assistidos. Então, como a Pri colocou, essa parte do recuperação natural, né, da recuperação hormonal normal é muito variável. Os pacientes mais jovens, às vezes, têm chances maiores dessa normalização. Então, tanto gestação espontânea quanto assistida. E em termos de desfechos oncológicos, a gente viu uma segurança em termos de comparação com dado histórico. Então, essa coorte foi comparada com uma coorte histórica dos estudos soft text, e a gente viu ali num segmento inicial, então é próximo de 40 meses desse segmento do estudo, quando foi publicado, a gente viu uma segurança, então, em termos de desfecho oncológico, similar à literatura, foi o que foi observado nessas pacientes que fizeram a pausa, né? Então, foi um dado feliz Animador, ali uhum. de mostrar que esse caminho é um caminho possível, é um caminho seguro para algumas pacientes. Mas eu destaco o algumas porque a gente tem que olhar quem de fato estava ali no estudo, né? Então, eram pacientes até 42 anos e eram pacientes majoritariamente de estadios mais iniciais, de doença mais inicial. Estádio 1 ou 2 eram 93% dos casos. Então, esse é um ponto que pega na nossa prática, né? Se a gente tem uma paciente de um risco maior, a gente não tem essa mesma segurança de fazer uma interrupção do tratamento, né? Mas, Pri, na minha visão, eu enxergo como algo que a gente pode considerar, sim, usar na nossa prática, para essa população selecionada, né? Então, uma mulher de baixo risco, estadio mais inicial, que tem esse desejo gestacional, né? Seria algo para discutir e decidir conjuntamente com a paciente. Porque a gente vê isso, né? Eu tenho uma paciente muito, muito querida que a gente teve, né? Eu ia que falar para ela, não vai dar, né? Porque é isso, a gente tenta a paciente no cenário dela do desejo de ser mãe, ela vai querer tentar se encaixar naquele dado do estudo, né? As pacientes hoje estão cada vez mais, a gente conversa muito isso, e que ótimo, que bom, né? Estando inteiradas dos estudos que saem, das novas drogas, dos novos cenários, e o Positive, quando saiu, trouxe isso, né? Essa esperança para todas, que é realmente, eu acho que tem um cenário que cabe, mas ao mesmo tempo trouxe essa necessidade dessa conversa no consultório de falar, ok, o estudo foi bacana, trouxe segurança para alguns cenários, mas não é o teu cenário, né? Exatamente. Então, eu acho isso importante a gente ponderar, assim, que acho que a paciente com um bloqueio hormonal prolongado, eu acho que é a paciente que mais sofre, não necessariamente, às vezes ela é a paciente que não teve a químio, mas é a paciente que não necessariamente de uma falência ovariana, mas ela sofre com o tempo, Sim. né? Então,
não tem mais sofrimento, maior sofrimento ou menor sofrimento no cenário da oncologia. A gente falou isso no primeiro episódio hoje do tratamento prolongado, que cada um vai ter a sua dor, mas aqui a gente está discutindo a toxicidade quimioterápica em relação à fertilidade, mas você acabou de trazer um ponto super importante, que é o tempo também, que a Pri falou, né? A gente tem o tempo... não ao Tempo nosso é favor, óvulo, né? Sim. Então, mesmo a paciente, às vezes, que faz um diagnóstico num contexto de doença mais inicial, mas se já está ali nos 38 e a gente tem uma previsão de pelo menos 5 anos de bloqueio num cenário otimista, a gente está falando de uma paciente que a gente vai deixar com 43 anos para uma tentativa. Então, isso também tem, né? Então, às vezes, mas o teu foi no começo, está só em bloqueio hormonal. Sim, mas a gente tem toda uma outra questão desse cenário que pode dificultar uma E até gestação, né? lembrar que essa mulher também a gente tem que ter a discussão de coleta de óvulo, Sim, né? que foi- Então, não só pela quimio, mas a hormonioterapia, com Pelo todo esse tempo. tempo pela frente, a gente também tem que pensar nisso, né? E é uma coisa legal, porque no racional não tem químio, Não vai- não é um assunto Mas abordável, é né? pensar nesse impacto, né? Que, claro, a quimioterapia tem um impacto direto no ovário, né? Então, ela realmente vai prejudicar a falência ovariana. Naquele momento ali, ela já vai estar causando prejuízo. Que a hormonioterapia, teoricamente, não vai. Mas o problema da hormonioterapia é o tempo. E aí a gente impacta no fator idade, que acaba sendo, de maneira geral, mesmo para mulheres que não tiveram diagnóstico oncológico, né? Seria um dos principais fatores em impacto em fertilidade. Então, é pensar em todas essas coisinhas que devem ser discutidas com a paciente, né? Porque pensar nessa jornada do tratamento. Sim, né? exatamente. Porque são muitas nuances que podem impactar a infertilidade. E aí são pontos que a gente precisa realmente abordar com a paciente nesse início de tratamento, porque tudo bem, a paciente que está fazendo um tratamento de bloqueio hormonal isolado, né, que não precisou de quimioterapia, ela pode até não ter esse impacto direto na reserva, mas a gente também não vai parar esse bloqueio para liberar ela para fazer um congelamento em pouco tempo. Então, talvez seja interessante a gente pensar nisso antes de iniciar o tratamento, para que ela tenha essa oportunidade. Né? E a gente tem a questão dos análogos de GNRH tentando minimizar os danos ovarianos nesse período de quimio e tratamento das pacientes. E é complexo porque nem sempre a gente tem liberado, né? Nem sempre tem acesso a isso. Como é esse cenário, assim, na prática, hoje, na rotina, de tentar minimizar os danos da quimio com medicação específica? Perfeito. Então, a gente tem alguns dados na literatura, né? Então, a ideia aqui dos análogos, falando aí de uma forma bem clara, a ideia é deixar os ovários paradinhos ali enquanto a gente está fazendo químio. Se eles estão paradinhos, isso acaba diminuindo o impacto, né, da toxicidade da químio sobre o ovário. Então, a gente tem alguns dados da literatura que fazer o uso do análogo de GNRH durante a quimioterapia acaba tendo sim uma preservação, então diminui a taxa de falência ovariana prematura, né? E tem até alguns dados, tem uma meta-análise do Matteo Lambertini de 2018 que mostrava até uma taxa maior de gestação também. Né, nessa população, estudo dados retrospectivos, né, mas um possível impacto também realmente de aumentar o risco de uma gestação futura. Então é algo que eu faço sim com esse intuito, então o paciente com câncer de mama que está nessa faixa etária aí para uma possível gestação, e não só a possível Para gestação, evitar tá? os sintomas de menopausa. Exatamente. Então, a questão também é para uma recuperação ovariana, mesmo que a paciente não tenha desejo gestacional, mas que, né, que esteja nessa faixa pré-menopausa, para minimizar o risco de uma falência ovariana e os sintomas menopausais precoces. Então, até com esse intuito, eu também faço uso do análogo durante a quimioterapia. Então, nesses cenários eu acabo solicitando. E a questão de liberação para o uso é muito variável, né? A gente não tem ali um rol que indique o uso de análogo para paciente em quimioterapia com intuito de preservação de função ovariana. A gente não tem essa indicação precisa. Às vezes, o que eu acabo conseguindo liberação é na paciente receptora hormonal positiva, que já vai precisar do uso terapêutico do análogo. Né? Então, a paciente que já tem indicação terapêutica de uso de análogo como tratamento
acaba Acaba solicitando e facilitando. acaba liberando e já começa nesse momento ali junto com a químio, apesar do intuito ali ser diferente. Eu falei hoje Uhum. mesmo para uma paciente, o intuito agora é deixar o ovário paradinho durante a químio. Depois o intuito vai ser tratamento, Uhum. mas ainda assim a gente acaba conseguindo às vezes essa liberação, mas fora desse contexto realmente a gente tem muitas negativas para o uso do análogo. E no cenário, né? Eu sei que não é muito hoje a tua rotina do dia a dia, mas a gente tem a dificuldade de coisas que a gente sempre traz aqui no podcast, sempre traz nesse cenário de um lugar de fala, que é o objetivo desse podcast, que atinge mulheres em tratamento em todos os cenários, né? E a gente vê essa dificuldade de terapias que não chegam ao SUS, né? Então, Uhum. tanto a congelação, tanto o acesso disso, mas quanto a gente tentar preservar o ovário. E análogo, acho que só libera, não, se eu não estou enganada, eu não tenho isso de cabeça, mas eu acho que só libera para paciente de alto risco em APAC na adjuvância, né? Eu acho. Isso, exato. E foi agora, assim, na verdade Recente. Não foi liberava, agora, né? a gente tinha o uso de análogo para paciente em cenário metastático, né, Uhum. nas mulheres pré-menopausa, mas no cenário de adjuvância, entrou agora na PCDT o uso da supressão ovariana como estratégia adjuvante para mulheres pré-menopausa de maior risco, aquelas que tenham recebido quimioterapia. E a gente vê esse vale, né, acontecendo. Já acontece no cenário de convênio, que supostamente há É. um acesso Pri, maior, né? e isso, o uso do análogo é na adjuvância só, É, não é com esse intuito que a gente está conversando é. também de uso durante a Durante a Que é quimio. para quimioterapia de preservar, preservação sim, aham, ovariana. que isso nem tem lá, né? Não, Então, isso por isso não. que eu falo desse Não tem abismo, nem assim, no nem no convênio e convênio, nem nem no público. E a gente precisa, né? Que daí foi o que a gente estava falando com a Ana hoje, né? De gerar jurisprudência, de gerar luta, né? Que alguém vai ter que sempre levantar a bandeira e tentar brigar para que vire, sim, algo previsto no rol, Uhum. previsto nas liberações, mas alguém vai ter que levantar a briga, né? E daí a Exato. gente estava falando também no episódio com a doutora Ana, que é advogada, que é essa via crucis das pacientes, né? Que desde o momento do diagnóstico é lidar com o diagnóstico, mas ao mesmo tempo lidar com a vida acontecendo. Tem que decidir se eu quero ser mãe, se eu não quero ser mãe, eu tenho que ver se cabe no meu orçamento, eu tenho que ver se eu vou ter acesso à medicação, se eu vou ter acesso ao cenário ideal. Então, realmente, hoje, ser um paciente oncológico, além da própria questão de ser um paciente oncológico que ninguém quer, né? Uhum. Mas é uma dificuldade porque parece que tá sempre brigando por Sim, tudo, né? são muitos âmbitos, muitos aspectos da vida ali envolvidos, né? Não é só a saúde diretamente, mas vários Uhum. outros aspectos que precisam Sociais. ser, exatamente, que precisam ser cuidados, né, nesse momento. Ô, Pri, quer alguma coisa que você queira contar para a gente caminhar para o nosso fim, assim, do que você acha que nessa jornada te impacta, alguma história, alguma coisa que você queira falar do impacto do teu papel, assim, Sim, mas... sim. Eu tenho, assim, algumas histórias, porque ainda a gente vê as pacientes congelando pouco, não sei se pelo acesso, pelas indicações, enfim, mas está aumentando, eu tenho percebido. Mas eu vejo algumas pacientes, até nesse momento de tanta notícia difícil de digerir, às vezes eu vejo ali no congelamento de óvulos, naqueles 12 dias, uma certa leveza. Porque no congelamento de óvulos ela vê uma esperança, porque ela está fazendo um negócio para o futuro. Então, eu particularmente gosto de acompanhar essas pacientes, porque as minhas pacientes eu dou muita notícia difícil, não tanto quanto vocês, mas ali eu vejo uma paciente esperançosa, então eu vejo que a diferença é do primeiro dia que eu atendi até o final. E se o desfecho é bom, se a gente congela um bom número de óvulos, elas têm esse momento de empolgação ali dentro de tanta coisa que está acontecendo. E recentemente eu vi uma paciente que congelou jovem, ela congelou com 30 anos, na época ela congelou 18. E hoje ela volta, ela congelou com 32, hoje ela tem 38 e ela quer engravidar. E interessante que eu fui fazer um ultrassom e ela ainda tem uma reserva ovariana boa. Então, assim, mesmo com a químio, como ela era jovem, eu penso que se ela não conseguir engravidar com esses óvulos congelados, a gente ainda conseguiria estimular. Talvez ela tivesse uma reserva acima da média na época, um ovário policístico, não sei. Então, vejo isso também. Foi interessante ver que algumas pacientes realmente, né, a gente não sabe dizer quem vai entrar na menopausa, quem não vai. A gente sabe dizer as que têm mais risco, as que não, mas de fato a gente não consegue prever.
Então, acho que essas histórias, assim, de vê-las durante o estímulo, sabe? De ver esse ar de vida Essa esperança que ali. vem ali no meio de tanto caos, sabe? E eu acho que daí isso me faz lembrar o episódio da primeira temporada, que foi o último episódio da primeira temporada, que foi uma história de uma paciente jovem, triplo negativo, que teve 2 diagnósticos meio na sequência, fez químio, fez todo um cenário de tratamento completo, e ela falava, eu vou engravidar natural, e ela conta a história, tipo, teve 2 filhos na sequência. A gente sabe que nem sempre é essa a realidade, e por isso que a gente está aqui conversando de tantas possibilidades hoje, mas para isso também, né? A gente teve um dos episódios dessa temporada que a gente falou de fé, de esperança, e que a gente nunca tire também, né? Que a gente seja promotor de esperança nas nossas pacientes. Nós, como médicos, temos o papel de gerar informação, gerar a parte técnica, colocar a paciente com os 2 pés no chão, e é o nosso papel não ficar também não deixando de falar, de trazer a informação que ela precisa ouvir, mas ao mesmo tempo que a gente seja uma fonte de esperança mesmo, né? E que você continue sendo na sua rotina esse barco aí no meio da tempestade de um ponto de vida, porque eu acho que quando a mulher tá... Eu vejo 2 momentos, assim, simbólicos, né? É uma reflexão minha, assim. 2 momentos simbólicos durante o tratamento. As pacientes que vão para o congelamento, que é isso, que é como se ela estivesse falando, isso aqui é como se fosse um marco da certeza de que eu vou viver, né? Congelar, porque é uma fé. É um passo de fé o congelamento, porque é você entender que realmente, diante de tudo que a ciência traz, de todo o fluxo de tratamento, o que a gente vê hoje, que a maioria das mulheres tratam e curam e ficam bem, congelar é a expectativa do amanhã, que foi o que você viveu, né? Você viveu o seu amanhã, a sua família, mesmo sendo um outro cenário não mamário, né? E a outra coisa que eu acho simbólico, que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas que eu acho que é muito simbólico, é o dia de tirar o catéter, né? Que é meio que um fechar o ciclo, assim. Então, eu vejo muitas minhas pacientes, doutora, vamos tirar meu catéter logo, por favor. E não é porque o catéter tá incomodando, não é porque ela nem lembra, mas é assim, é um marco, assim, o dia que eu tirei meu catéter, é como se eu estivesse finalizando. História fechada, A história concluída. fechada e concluída. Então, é muito legal ver você trazer isso, porque é realmente essa esperança. Quando a gente fala em congelar, é justamente porque hoje a ciência traz para nós, mulheres, cada vez mais curadas, tratadas, e precisamos sim, no nosso consultório, na educação continuada médica, na conversa com as nossas pacientes, falar sobre o futuro, porque nós estamos diante da maior geração de pacientes sobreviventes do câncer de mama, né? Então, muito bom ter vocês aqui. Rê, quer contribuir com alguma coisa aí, uma palavra final? E acho que realmente agradecer por trazerem esse tema que precisa mesmo dessa atenção especial, né? Então, como eu tinha falado, às vezes num momento tão turbulento como é o diagnóstico, até para o próprio médico, o médico mastologista, o médico oncologista, está pensando em todas aquelas etapas que a gente precisa cuidar do tratamento oncológico em si, né? E aí, às vezes, fica de lado esse tópico tão importante, né? Então, a gente estar constantemente falando e lembrando e reforçando também com os colegas, né, trazendo esse conhecimento para as mulheres, para que às vezes as pacientes já também tenham esse conhecimento, né? Então, acho que parabenizar por trazer esse tema tão importante, delicado e importante, e para ampliar essa conscientização e nos relembrar, né, desse assunto tão importante que é discutir, sim, a possibilidade de gestação, os riscos, né, dos impactos da quimioterapia, então, quais cuidados a gente pode ter e trazer esse, como vocês colocaram, esse olhar no futuro, né, para alguém que recebe um diagnóstico. Não, a gente agradece muito a presença de vocês. Uma coisa só que eu queria pontuar antes de finalizar, isso acho que, né, assim, a importância da gente trazer esse assunto, e a gente conversa muito sobre o que a gente vai trazer em cada temporada, enfim, esse era um assunto que a gente já queria ter trazido na segunda temporada e a gente acabou deixando para a terceira, mas é justamente isso, assim, é mostrar que existe possibilidades, e a paciente, quando ela recebe um diagnóstico de câncer de mama, e muitas vezes tem pacientes que às vezes, né, como você não estava pensando, às vezes, né, em ser mãe, às vezes uma coisa, talvez daqui a pouco, mas às vezes tem paciente que tem um desejo extremo, assim, e eu me recordo muito de uma paciente específico que ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama, eu estava na minha primeira gravidez, não nessa atualmente, na primeira gravidez, eu já estava no estágio avançado, no final da gravidez, e ela passou comigo porque ela viu que eu estava grávida, e o médico anterior tinha falado para ela que não era para ela pensar nesse assunto agora.
E ela passou comigo, ela falou assim, eu realmente não posso pensar nisso agora. Eu falei, não, você tem que pensar nisso nesse momento mesmo. Porque ela viu que eu tava grávida e ela pensou que talvez ela entenda o meu sentimento de querer ser mãe. Mas assim, a gente não precisa ser mãe para entender esse lado da paciente, né? Eu acho que hoje, sendo mãe, eu entendo muito mais, obviamente, mas era algo que eu já discutia com todas as pacientes, mesmo antes de engravidar, porque a gente não pode, né, pôr um fim, olha, você tinha esse sonho, pronto, acabou. Não, existe essa possibilidade, a gente tem dados de segurança para isso, eu acho que a gente precisa abrir esse espaço, essa discussão, né, tanto para as pacientes, mas para os médicos que muitas vezes não encaram dessa forma também. E queria agradecer mais uma vez vocês e agradecer todo mundo que acompanhou a gente até o final desse episódio. E agradecer os nossos patrocinadores pela oportunidade também de fazer essa nova temporada e convidar vocês para escutar todos os outros episódios que já estão disponíveis. Obrigada!